bom contar com a sua participação, com a sua audiência e com a sua interação. Desde já, quero pedir que você se inscreva neste canal, ative o sininho, dê o seu gostei. Vamos juntos, né? Este é um canal conservador de direita, canal Fala Meu Ilustre, apresentação deste aqui que vos fala Maurício Gomes. O Supremo Tribunal Federal está acima de todos os brasileiros, inclusive do presidente da República. É um poder que está acima, inclusive, do Congresso Nacional, com as suas duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A começar pelo salário, né? O salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal é o maior salário de um servidor público em nosso país. Inclusive, o teto salarial é estabelecido a partir do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Nenhum brasileiro, né, que preste concurso público pode ter salário superior ao de um ministro do STF. É o teto salarial, né? E aí você já vê que está aí estabelecendo uma superioridade, né, dos ministros do STF em relação a outros brasileiros. Você sabe quanto é o salário de um ministro do STF? Vou dizer para você, R$ 39.293,32. Esse é o salário do ministro do STF. Mas aí, e as vantagens todas que tem? Cada ministro, né, cada um dos 11 ministros do STF tem um auxílio moradia de R$ 11.000. Ou seja, auxílio moradia, se você, brasileiro, cidadão comum, tivesse um salário de R$ 40.000, você precisaria de auxílio moradia? Isso do STF precisam. Ah, mas é porque eles trabalham em Brasília. E aí, alguns deles moram em outras cidades, em outros estados. Deveria ter uma regra para que aquele que fosse ascendido ao cargo de ministro do STF teria que ter residência própria em Brasília. Todo mundo que fosse indicado para ser ministro estaria logo providenciando adquirir seu imóvel, mas todos os ministros do STF recebem um auxílio moradia de R$ 11.000 por mês. Só o auxílio moradia desses caras é um salário que todo brasileiro almejava ter. Cada ministro do STF tem 222 funcionários à sua disposição, totalizando 2.442 funcionários no Supremo Tribunal Federal a serviço de 11 grandes semideuses, né? Eles que estão acima de todos. Apesar de eles colocarem nas suas licitações os melhores vinhos, inclusive com classe nacional, né? Prêmios, custas, né? Tudo da mais alta qualidade, eles fazem as suas refeições lá, mas tem também o auxílio alimentação, auxílio combustível, né? Deslocamento, a estabilidade no emprego. O ministro do STF tem a estabilidade que nenhum outro servidor público tem, embora o servidor público tenha prestado concurso, né, tenha alcançado o cargo que ocupa pela meritocracia, né, por estudar e passar. Inclusive, alguns ministros do STF não tiveram essa capacidade. O ex-presidente, por exemplo, da Suprema Corte, o Dias Toffoli, tentou e não conseguiu ser aprovado em 2 concursos para juiz. No entanto, foi indicado, né, pelo Partido dos Trabalhadores para ser ministro do Supremo. Aí um cara que não conseguiu passar de advogado, não conseguiu chegar através de concurso ao cargo de juiz, passa a ser ministro do Supremo e tem à sua disposição como seus assessores juízes de carreira. Além da estabilidade, né, ninguém manda nesses 11 ministros. O ministro do STF não tem patrão, você pode dizer, não, Maurício, mas nós somos os patrões dele, o povo é o patrão dos ministros do STF. Nada disso. Eles não têm patrão, porque o patrão, no momento em que o seu funcionário, né, ele não corresponde às expectativas do patrão, ele manda embora. Isso na iniciativa privada. No poder público tem estabilidade para quem ascende ao poder público por concurso,
mas pode ser inclusive demitido por justa causa se cometer algum erro que possa justificar a sua demissão. Abre-se um processo administrativo interno e a pessoa pode ser demitida. O ministro do Supremo não corre esse risco, porque a única coisa que pode afastá-lo do cargo de ministro por impeachment, né, através do Senado Federal. Só que o Senado Federal, que é quem sabatina um candidato a ministro do STF, tem o rabo preso com o STF. A maioria dos senadores respondem a processos, os mais diversos, e estão nas mãos dos ministros do STF. Então tem estabilidade, tem um emprego até os 75 anos, com aposentadoria garantida, não tem patrão, tem os melhores salários, aliás, o mais alto salário do serviço público do país, auxílio moradia, auxílio alimentação, tantas outras coisas que o brasileiro trabalhador comum não tem. Então o STF está acima de todos. Uma coisa também é a questão da aposentadoria. Se o ministro do STF for empinchado e afastado do mandato do seu cargo de ministro do Supremo pelo Senado Federal, ele tem a chamada aposentadoria compulsória. Ele perde o seu cargo de ministro, no entanto, ele passa a receber, a partir do seu afastamento, o mesmo salário que os outros ministros recebem até o final da sua vida. É o chamado salário vitalício. E isso serve para todos os ministros do STF, inclusive os que já passaram por lá. Correspondem a mais de 13 milhões de reais por ano só de salário, juntando o salário dos ativos e dos inativos, que tem aí o salário vitalício, ou seja, passou pelo STF, vai receber o mesmo salário que os atuais estão recebendo para o resto da sua vida. É o melhor emprego que alguém poderia ter. E isso aí, como eu disse, sem ter patrão. Os ministros do STF estão acima de todos porque eles têm poder de censura. Esses que criticam, o período do regime militar, havia no período dos militares a chamada censura, só que censura não é proibição. Já os ministros do STF têm poder de censura e de proibição. Como é que era a censura na época dos militares? O artista ia lançar um filme, ia lançar uma música, e aquela música passava pelo censor, O censor era um funcionário do órgão de censura. Então o censor pegava aquela letra, analisava, olha, isso aqui você vai ter que alterar. Apologia ao crime, apologia às drogas, apologia à pornografia. Então isso aqui você vai ter que mudar aqui essa letra, alterar alguma coisa e traga de volta. Então a censura não proibia a produção intelectual. E a censura agia dessa forma. Tem alguma coisa errada, vamos corrigir. Já os ministros do Supremo, da atualidade, na chamada redemocratização, eles têm poder de censura e também de proibição. Um deputado federal que está preso em sua residência e não pode falar nada, não pode publicar em nenhuma das redes sociais, não pode mandar mensagem de texto para ninguém, nem para um veículo de comunicação. Jornalista, o Oswaldo Eustáquio, que também está em casa, não pode se comunicar com ninguém. Ele está proibido de comunicação. Os ministros do STF estão acima de todos, porque eles têm também poder de prisão. Além de ter poder de prisão, tem poder de soltar também. Ministro do STF manda soltar homem preso em flagrante com 211 quilos de cocaína. Olha o poder de soltura do STF. A apreensão de 185 quilos de cocaína não justifica a prisão de mula. Quem é a mula? É aquela pessoa que está sendo usada no tráfico para transportar a droga. No entanto, o STF, a Suprema Corte, com seu poder de soltura, diz que a pessoa sendo presa com 188 quilos de cocaína, ela não pode ser presa por ser réu primário, ou seja, você tem que cometer 2 crimes para ter aí a sua prisão decretada. Vamos seguindo aqui com esse poder de prisão e de soltura do STF.
Olha, a segunda turma do STF mandou soltar o ex-ministro José Dirceu. José Dirceu estava preso, condenado a 30 anos de prisão. No entanto, ele que é um petista, ele que é um dos líderes da esquerda, né? É o comandante-mor da esquerda no Brasil, foi solto pelo STF, apesar de ter sido julgado aí e condenado a 30 anos de prisão. No entanto, ministro do STF mantém pena de 2 anos para mulher que roubou caixas de chiclete. Olha o contrassenso dessa Suprema Corte do Brasil. Ela solta um traficante, ela solta uma pessoa apreendendo 188 quilos de cocaína, ela solta políticos, bandidos, presos, né, julgados e condenados e sentenciados, mas prende uma mulher por ter roubado 2 caixas de chiclete. O Supremo manda prender o deputado Daniel Silveira. É isso mesmo. Ele que tem a sua imunidade parlamentar. Apesar do que ele possa ter dito, a prerrogativa parlamentar lhe garante imunidade na sua fala e no seu voto. No entanto, o poder de prisão do STF prendeu um parlamentar, um deputado federal, reeleito democraticamente pelo voto popular. O Supremo Tribunal Federal mandou prender também o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. É um jornalista que foi preso, sofreu um acidente na prisão, que está preso em casa e não pode, em hipótese nenhuma, se comunicar com o mundo lá fora. A ministra Rosa Weber mantém preso homem que roubou 2 frascos de shampoo. É um Supremo Tribunal Federal que tem poder de soltura, tem poder de prisão, né, que prende uma mulher e mantém a sua prisão por 2 anos por conta de ter roubado 2 caixas de chiclete, e prende um homem por ter roubado 2 frascos de shampoo, mas que solta, né, um réu primário preso com 188 quilos de cocaína, que solta bandidos políticos condenados a mais de 30 anos de prisão, que solta bandidos políticos presos com argumento de que a prisão só pode ser efetuada em terceira instância. Está aí o ex-presidiário, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, solto por conta desse STF que tem poder de prender, tem poder de soltar, tem poder de censurar, tem poder de proibir, que tem o teto salarial do servidor público no Brasil, que tem as vantagens que nenhum outro cidadão tem. E aí, esse STF é aplicável a ele aquele slogan, né, utilizado pelo presidente Bolsonaro, só que tirando Deus e colocando, né, Brasil acima de tudo, STF acima de todos, infelizmente.